Vamos atualizar o mercado da bola do Santos. O Peixe que mira a contratação do argentino Álvaro Barrial, jogador que atuou na última temporada pelo Cruzeiro, mas pertence a um time dos Estados Unidos. O Santos tentou novamente o jogador Zé Rafael do Palmeiras e parece que já tem uma resposta se o atleta quer ou não atuar na equipe santista nesta temporada. E vamos falar também sobre Thiago Maia, porque tivemos uma reviravolta nesta negociação, praticamente tudo certo entre Santos, Internacional, Flamengo, o jogador Thiago Maia. A mãe do jogador, inclusive, já tinha vindo a Santos para preparar tudo, para que o Thiago Maia pudesse realizar exames médicos, só que na hora do martelo ser batido, as negociações travaram. Vamos explicar tudo o que aconteceu e também se de fato houve a desistência do Santos ou se pode ser uma estratégia da diretoria santista. Mas vamos começar falando sobre Barrial, jogador que atuou pelo Cruzeiro. Ele que é um jogador que a gente fala polivalente, pode jogar como ponta, como ala e como meio-campista. Ele preferencialmente atua mais pelo lado esquerdo do campo. Porém, como ele é canhoto, o Pedro Caixinha entende que ele poderia ser um ponta atuando pelo lado direito, né? Atuando com esse pé trocado. No Red Bull Bragantino, o Caixinha fez muito isso com os pontas da equipe de Bragança Paulista e ele pode, né, repetir isso no Santos também. Então, Barrial é um jogador que interessa ao Santos. No Cruzeiro, ele atuou mais pelo lado esquerdo, também chegou a atuar como lateral. Eu, sendo bem sincera com vocês, eu acho que ele pode render mais no meio-campo, não como um ponta. Eu acho que o Santos poderia ir atrás de um jogador que é ponta mesmo, né, que atua mais de forma incisiva nessa posição com essas características. Mas o Santos e principalmente o Pedro Caixinha entendem que esse jogador pode sim atuar por essa faixa do campo. Lembrando que o Santos ainda não desistiu da contratação do inglês Josh Windass, jogador que está na segunda divisão inglesa, porém, apesar dele poder assinar já um pré-contrato, o Santos tenta convencer o clube inglês a liberá-lo. Ofereceu uma primeira proposta que foi recusada pelos ingleses, o Santos ainda não descartou essa negociação, então pode ser também que Josh Windass ou até mesmo Barrial venham para o Santos. São duas negociações que acontecem de forma paralela, tá certo? Bom, vamos falar também sobre Zé Rafael, porque foi um jogador que o Santos conversou, abriu negociações com o Palmeiras aceitou liberar o jogador por empréstimo com valor de compra fixado, só que aí o Zé Rafael preferiu seguir no Palmeiras. E aí o Santos novamente veio com tudo para tentar contratar Zé Rafael. Só que, de acordo com informações da UOL, o Zé Rafael segue irredutível de deixar a equipe palmeirense. Então, neste momento, o Zé Rafael não tem possibilidade de vestir a camisa do Santos. É lógico, o Santos busca convencer o jogador, o Santos também entende que o interesse do Palmeiras em Andreas Pereira pode complicar a vida do Zé Rafael na equipe palmeirense, porque é mais um jogador para, né, ser uma concorrência para o Zé Rafael. O Santos ainda também não descarta essa contratação. Só que tá difícil. Não pelo lado do Palmeiras. Neste momento, é muito mais pela vontade do Zé Rafael de seguir na equipe alviverde. O Bahia também recentemente tentou repatriar o jogador, que já teve passagens por lá também, só que, como eu falei, ele prefere seguir na equipe palmeirense. E bom, falando também sobre jogador que pode atuar no meio-campo, uma característica um pouco diferente, né, do Zé Rafael, porque o Zé Rafael pode atuar como um meia mais avançado e também pode jogar como camisa 5, um camisa 8. Só que falando agora sobre Thiago Maia, que é uma contratação que a diretoria do Santos dava praticamente como fechada. Como eu falei no destaque inicial, a mãe do Thiago Maia veio até Santos já para agilizar algumas questões de moradia, enfim. Só que na hora de trocar os documentos, né, as minutas contratuais, a negociação ficou travada. Então vamos tentar explicar o que aconteceu.
Deixo claro aqui que tem duas versões, a versão do Santos e a versão do Internacional. Só que o que me falaram com algumas pessoas que a gente conseguiu conversar, tanto ligadas ao Internacional e também ao Santos, que ainda pode ser que a negociação seja retomada. Algumas pessoas até me falaram, Nájila, não acho que está descartado, mas houve uma pausa nas tratativas. Muitas pessoas apostando que foi uma pausa estratégica por parte do Santos após a repercussão dos valores elevados, convenhamos, da possibilidade do Thiago Maia vir para o Santos, né? Principalmente os valores que o Internacional pediu. Não o valor que o Flamengo, né, teria a receber, mas o valor também, principalmente, que o Internacional gostaria de compensação. Então vamos aqui à matéria da UOL, que meio que resume tudo isso que aconteceu ontem à noite. O acordo avançado entre Santos e Internacional por Thiago Maia teve uma reviravolta na última terça-feira. Os departamentos jurídicos dos clubes trocavam os documentos quando a negociação travou. Tudo parecia certo. Santos e Inter têm versões diferentes sobre o ocorrido. Então vamos agora à versão do Santos. O Santos afirma que o Internacional mudou a pedida de última hora. O Peixe diz que as negociações estavam encerradas. Encerradas no sentido de ele é nosso jogador. O Santos assumiria a dívida de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, do Internacional com o Flamengo e ainda pagaria 2 milhões e meio de euros com uma compensação para o Internacional. O combinado seria 2 milhões de euros à vista, então assim que assinasse a venda, né, do Thiago Maia para o Santos depositaria cerca de 12,6 milhões de reais e depois de 30 dias o Santos depositaria os 500 mil euros, que dá mais ou menos 3 milhões de reais. O Santos alega que, na hora da assinatura, o Internacional pediu 2 milhões e meio à vista e não apenas os 2 milhões que era o que já estava acordado. Aí o Marcelo Teixeira não gostou dessa mudança de última hora e acabou falando que as negociações estavam encerradas. Já o lado do Internacional, eles afirmam que o Santos desistiu do negócio sem motivo nenhum às 7 horas da noite da última terça-feira. E a matéria fala, Colorado alega que aceitou todas as condições, inclusive com os 500 mil euros, cerca de 3 milhões de reais, depois de 30 dias da assinatura de contrato. A versão do Sul é de que o CEO do Santos, Pedro Martins, avisou sobre o fim da negociação no início da noite de terça sem justificativa. O CEO só teria dito que era um pedido do presidente Marcelo Teixeira, depois dos advogados de Santos, Inter e Flamengo terem trabalhado ao longo do dia para selar a venda. E aí tem a parte dos empresários também. Thiago Maia trabalha com Juliano Bertolucci, um dos maiores agentes do mundo. A Bertolucci Esportes foi pega de surpresa. Bertolucci vai conversar com os clubes nesta quarta para entender o que aconteceu. O staff dava a negociação como fechada. Quem trabalha com Thiago Maia ainda vê chance da negociação sair, apesar da divergência entre os clubes. Thiago Maia quer jogar no Santos, inclusive conversou com o técnico Roger Machado sobre o acordo com o Peixe. A mãe do jogador, Wanda, publicou até um registro da sua chegada a Santos na última terça. A família também já contava com o acordo. O volante não foi informado oficialmente sobre o fim das negociações e espera uma nova posição dos clubes. Thiago Maia receberia um salário maior para voltar ao Santos, inclusive existe a promessa da quitação de uma dívida antiga. O Peixe não pagou a parte do jogador na venda ao Lille em 2017. Que beleza! Então, é uma novela, essa questão envolvendo o Thiago Maia, que parece que ainda não está encerrada. Eu enxergo, tá, pelo que eu consegui conversar com jornalistas que cobrem o dia a dia do Inter e também com algumas pessoas ligadas ao Santos, é de que deve ter sido mesmo uma estratégia do Santos em relação a isso. Olha, já que você está mudando os termos, né, acredito nessa versão da mudança dos termos do Internacional, mas que o Santos também não que quer desistir do negócio, sabe? Mas a partir do momento que toda hora muda o que é pedido, porque o que aconteceu? Vários pedidos foram feitos. O Santos só queria pagar a dívida do Flamengo. Aí o Internacional pediu
1 milhão de euros. O Santos falou, beleza. Aí depois foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E o Santos aceitando, aceitando, aceitando. Aí chega uma hora, principalmente numa troca de minutas, que você quer mudar os termos, né, para tirar ainda mais vantagem. Aí acho que o Santos se aproveitou disso, né, e juntou todo o turbilhão de repercussão negativa que teve por conta dos valores e acabou falando, ó, então não tem mais negociação. Pode ser que o Thiago Maia ainda venha para o Santos. Não duvido dessa possibilidade, principalmente porque quem não gostou de nada foi o Flamengo, porque o Santos já tinha apresentado garantias bancárias ao Flamengo. E agora o Flamengo quer receber esse dinheiro do Inter. O Inter vai pagar esse valor para o Flamengo? Porque o Flamengo está na cola, né? Então, assim, vamos ver como o Santos vai resolver isso. Eu espero que o Santos também não demore muito, não estique muito essa corda dessa novela, porque precisa definir logo o seu elenco. Então, certas situações, o Santos não pode mais dar margem para virar uma série Grey's Anatomy que tem 29 mil temporadas. O Santos tem que, ó, quer, não quer, vem, não vem, vou partir para outra. Tem que ser assim, tem que ser prático. Então, vamos acompanhando. Qualquer novidade sobre essa reviravolta a gente traz aqui para vocês, tá certo? Grande abraço, deixe o seu like, deixe o seu comentário e até um próximo vídeo.